Esse é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo paranaense e brasileiro e questões relacionadas à comunicação. O programa é uma produção da UFPR-TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Nosso objetivo aqui é ajudar a formar cidadãos críticos, que vejam os meios de comunicação numa perspectiva mais crítica, que consigam pensar, enxergar os meios de comunicação e que possam, assim, participar de uma maneira mais ativa de uma democracia, como é a democracia brasileira. Eu sou Mário Message Júnior e trago aqui, toda semana, um tema para ser debatido com os nossos comentaristas e o nosso convidado. Hoje o tema, nesse programa especial que nós estamos gravando hoje, é a perseguição a jornalistas. Quando um jornalista é ameaçado na sua integridade física, quando ele é ameaçado de morte ou agredido, o que está sendo ameaçado, de fato, no fundo, é a própria liberdade de imprensa. Por isso, proteger um jornalista de agressões físicas e de toda sorte de pressões que possam inibir a sua liberdade profissional é fundamental para que a própria população possa ser informada da maneira mais isenta e livre possível. Comigo aqui no estúdio estão o professor Elson Faxina, nosso comentarista, jornalista e professor do Departamento de Comunicação Social da UFPR, e o jornalista Dimitri do Vale, que já tem uma longa carreira, passou por diversos veículos no Paraná, pela sucursal da Folha de São Paulo, pela Gazeta do Povo e hoje está na TV Evangelizar para conversar comigo sobre perseguição a jornalistas. No dia 9 de abril, o jornalista James Alberti, produtor da RPC, recebeu uma ligação na qual foi ameaçado de morte. O jornalista faz parte da equipe daquele grupo de comunicação que investiga as denúncias na Receita Estadual e que envolvem, inclusive, exploração sexual de menores. O jornalista estava trabalhando em Londrina e no telefonema informaram que a sua morte ia ser simulada, ia ser parte de uma simulação de assalto numa churrascaria onde ele comia habitualmente durante o período em que estava trabalhando em Londrina. De lá para cá, James foi colocado distante do Paraná para que sua vida fosse protegida. Essa investigação que está sendo feita pela equipe da RPC envolve pessoas ligadas ao poder público estadual, como o parente do governador do estado, Luiz Abi Antum, e o ex-inspetor-geral da fiscalização da Receita Estadual, Márcio de Albuquerque Lima. O próprio grupo de comunicação para o qual o James trabalha já se posicionou sobre o assunto e disse em nota que tomou uma série de medidas para garantir a segurança e a integridade física dos seus jornalistas e fez um remanejamento interno para preservar o trabalho dos seus profissionais e a manutenção da cobertura jornalística. Nesta semana, o Sindicato dos Jornalistas também fez uma assembleia, além de ter mobilizado várias entidades da sociedade civil, mas também está mobilizando a própria categoria e preparando atos em defesa da integridade física dos jornalistas e da própria liberdade de expressão, né? Nosso tema hoje não é um tema leve, mas é um tema fundamental. Nós vamos discutir a preservação da liberdade e da integridade física dos jornalistas. Sejam bem-vindos, Faxina, Dimitri. Obrigado, Mário. Obrigado aqui pelo convite. Esperamos fazer uma boa discussão de um tema atual e pertinente não só para a nossa categoria, mas para toda a sociedade. Dimitri, você na sua carreira, você já passou por algum episódio desta natureza? Olha, aliás, desculpa, ele pode falar só porque ele era amiga, não é, né? Mas assim, de trabalhar junto com o James durante muito... Vocês vieram junto para Curitiba, não foi, não? Eles eram amigos, assim, até achavam que eram irmãos os dois quando chegaram em Curitiba, o que, uns 15 anos mais ou menos estão aqui? Uns 17. 17 anos já, né? Então ele pode falar, por exemplo, que ele conhece o James de casa. O James é um profissional que já ganhou prêmio, ele estava também na equipe do Diário Secretos, ou seja, ele tem um histórico de alguém que incomoda o poder. Né? Incomodar o poder, sendo jornalista, é algo arriscado ultimamente. Como se pode ver, é algo arriscado com o James, com outros colegas do GRPcom, como o Mauri Koenig, nos últimos anos também. E, historicamente, parece que sempre foi assim no Brasil. É uma história muito sofrida quando jornalistas decidem executar o seu papel perante a sociedade, que é mostrar as mazelas, a corrupção, o roubo do dinheiro público, o mau uso
do dinheiro público. E quando há mau uso do dinheiro público, infelizmente no Brasil, há uma reação quando esse tipo de situação é exposto para a sociedade. E aí ainda temos que lamentar e cobrar das autoridades a identificação dos responsáveis por esses atos de intimidação, de perseguição e de ameaça de morte, né? De ameaça contra a vida desses profissionais que estão fazendo um excelente serviço, não só aos veículos de comunicação aos quais eles representam, mas a toda a sociedade que paga impostos e quer ver esse dinheiro bem empregado nos organismos públicos. E como que a gente pode garantir alguma proteção ao jornalista quando ele está investigando o poder público e provavelmente é desse próprio poder que está sendo investigado que partem as maiores ameaças? Quer dizer, quem deveria proteger o jornalista? É o que está colocando, ou no mínimo sendo leniente, conivente, no mínimo deixando de... Como que o jornalista, como que a gente consegue se proteger num ambiente como esse? Pois é, eu acho que aí a categoria, os jornalistas em si, como que você consegue proteger o jornalista quando às vezes a pressão parte do próprio poder público? Pois é, até na conversa nossa, na reunião, na Assembleia que você mencionou, que formou então esse comitê regional de produção dos jornalistas, a gente discutia sobre isso. Na reunião também com a direção da Gazeta do Povo, do grupo GRPcom, nós conversamos muito sobre isso, que nós temos como categoria cobrar de uma pessoa essa responsabilidade, que é do governador. Ele é eleito, ele é o homem eleito pelo povo do Paraná para ser o gestor, o gestor público do Estado. E é o poder público que tem que garantir, preservar nesse caso aí, a vida, inclusive, a integridade física, mas também, mais do que isso, preservar o trabalho, o livre pensar, o livre expressar, o livre produzir, a liberdade de imprensa como um todo. Então, assim, nós temos sim que cobrar do governador Beto Richa, é ele que tem que assumir para ele essa questão, né? Então, nós temos que cobrar dele, qualquer coisa que aconteceu hoje com o jornalista no Paraná, partindo desse caso aqui, mas há casos anteriores, nós temos que entender que esse do James é apenas um caso, mas toda a equipe vinha sendo monitorada, a informação clara nesse sentido de que não era só ele não, toda a equipe que está na cobertura vinha sendo monitorada com telefone grampeado, tudo, né? E também tem a história recente, que nós também denunciamos aqui, que é a questão desse grupo de jornalistas da Gazeta do Povo, que fez aquela série Polícia Fora da Lei, que também está sendo cada pouco chamado para revelar qual é a sua fonte. O que a fonte, o direito de preservar a fonte é um direito da nossa profissão, quer dizer, nós não podemos revelar a fonte, senão você não faz jornalismo, né? Então, veja, e na verdade, são dois, citando só os dois casos, são dois casos que partem do poder público. Um é a polícia, e nesse caso, como você citou agora há pouco, quais são as pessoas investigadas também... As pessoas investigadas são ligadas são ligadas ao poder. Então, assim, na verdade, o poder que deveria garantir a liberdade de imprensa é o poder que está impedindo a liberdade de imprensa, ameaçando contra a vida desses profissionais. Então, assim, né, se a partir de qualquer lugar, o governador seria o responsável por garantir, por preservar a vida dessas pessoas. Partindo do poder, ele é muito mais responsável ainda. Então, ou seja, é o senhor Beto Richa, o governador, que tem que dar garantia. Ele tem que ordenar, dar ordem para o secretário de segurança dele, dizer, olha, acabou, chega, basta, veja quem é. Ele tem que juntar todo o seu aparato de segurança, que é do próprio Estado, e encontrar essa pessoa que fez a ameaça. Tem forma de encontrar, a gente sabe. A polícia mapeia tudo o que tiver nesse estado, sabe quem é esse cara. Então, tem que vir a público, tem que dizer quem é ele, e aí sim, ele ser submetido ao rigor da lei, porque senão a gente começa a criar uma situação aí vale tudo, aí vira terra de ninguém, né? Então, assim, nós não temos cobrado de ninguém, é do governador. Hoje o Beto Richa, amanhã, se for outro amanhã, quem seja ele tem que assumir, trazer para ele o problema. Vocês avaliam que era uma ameaça real ou o objetivo de alguém que ameaça, liga e ameaça é dar um cala-boca, fazer com que a apuração
que estava em curso cessasse, parasse? Olha, a informação que a gente recebeu, parte a gente pode revelar, parte não, né? Mas do que dá para revelar é o seguinte, é uma pessoa que estava envolvida, né, no esquema, ele faz parte do esquema, só que ele divergia dentro do grupo da parte que queria eliminar o jornalista. O James, porque o James tem uma história, né? Dentre todos eles, é a pessoa que mais tem um histórico de fuçar mesmo, de garimpar a questão dos diários secretos, inclusive, grande parte começou com ele, na verdade, depois se amplia com mais 3 companheiros, mas grande parte saiu dele, do trabalho saiu dele, né? Então, assim, seria uma forma de dar um cala-boca no grupo inteiro, você entende? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que havia sim isso. E o grande problema é o seguinte, porque seria um assalto. Um assalto, puxa vida, que pena, o cara foi assaltado, está no lugar errado, como muita gente morre em assalto, ele teria morrido em assalto, ou seja, a gente nunca ia conseguir provar, né, o contrário, como a gente já tem casos ocorridos que a gente tem dúvida, mas a gente não tem materialidade e não pode citar. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que é verdadeiro, que iam matar mesmo, né, não ia deixar vestígio nenhum. Né? Claro, os caras são profissionais, a informação que a gente tem aqui parte de um grupo altamente profissional, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que o James correu risco mesmo. E teve a sorte de ter essa pessoa que, né, entendendo que isso poderia criar mais problemas, né, parece que foi essa situação, ele decidiu preservar a vida, mas que bom. Eu considero, apenas aprofundando um pouquinho naquilo que você já falou, que é um pessoal que está aí para apostar tanto na vida quanto na morte. Exato. Se eles tivessem conseguido alcançar o objetivo de parar a investigação, fazer a ameaça e parar a investigação, ok, tudo bem. Agora, se o James, vamos dizer assim, facilitasse na sua rotina, ele com certeza poderia, a gente tem que considerar isso, e não pode diminuir o valor dessa ameaça, com certeza ele podia estar na chamada alça de mira desses profissionais da morte do assassino. Então, eles jogaram com as duas possibilidades. Agora, prever o futuro é difícil. A reação da TV, da TV Paranaense, foi no sentido de continuar a investigação com os outros colegas. E assim vem sendo. Talvez essa pessoa que alertou o James e que fazia parte do grupo, numa análise mais fria e mais distante, viu problemas da repercussão que uma morte ou até de alguém que fizesse uma ameaça até mais direta do que essa pessoa poderia causar politicamente para a administração pública estadual, enfim, e para os suspeitos de participar do esquema de propina, de sonegação e de pedofilia envolvendo a Receita Estadual lá em Londrina. E, diante de todo esse quadro, resolveu fazer esse contato, ao mesmo tempo dando o recado para tentar afastar e cessar a cobertura, a série de reportagens, e, ao mesmo tempo, também fazendo o papel de Pilatos aí, né? Eu vou simplesmente, como eu não concordo com morte, eu vou também dar uma abertura para que ele possa saber o que estão tramando pelas costas. Tudo é possível e aproveitando só a sua questão de que acontece com Beto Richa, já aconteceu com outros governadores, e parece que a história política do Paraná, a exemplo de outros estados brasileiros, ela infelizmente é conturbada, ela é feita de golpes abaixo da linha da cintura, seja com faca, com garrucha, com arma, com acusações levianas, enfim. Lamentavelmente, o James e outros colegas acabaram sendo envolvidos, mais uma vez, com pessoas com uma mentalidade atrasada, politicamente falando, e que causam esse tipo de prejuízo à população, porque querem manter esquemas de corrupção, querem manter ilegalidades com dinheiro público e acabam fazendo uso desses expedientes contra profissionais que simplesmente querem fazer o seu trabalho e têm essa consciência.
Aparentemente, a ação visava inibir a publicação de alguma coisa, a exibição pública de alguma coisa que ainda não tinha sido divulgada. Ela era preventiva. Isso é um indício de que, além de tudo, eles estavam monitorando a equipe para saber o que ela estava fazendo? Para saber o que vai acontecer na cobertura, os caras tinham que estar monitorando, de alguma maneira, os próprios profissionais que estavam trabalhando naquela cobertura. Sim, sim. Veja, Mário, tem até o seguinte, dentro das informações que a gente pode divulgar, né, tem a informação seguinte, que o cara informou, olha, que eles monitoravam, inclusive, até a conversa de sugestão de pauta que partia daqui para o Rio de Janeiro, você entende? Isso seria por quê? Grampo? Seria o quê? Através de grampo telefônico? A pessoa disse que todos os telefones eram claro. Grampo telefônico. Sim, sim. Ilegais, naturalmente? Ilegais, evidente, ilegais. Então, há uma ilegalidade completa nisso tudo, né? Então, que parte... Que aí, isso que eu falo, então o poder tem que intervir e botar ordem nisso, porque há uma tremenda ilegalidade nisso, né, que a gente recebeu essa informação. Então, ou seja, eles monitoravam tudo, haviam... Agora, a questão é não permitir que se aprofundasse o trabalho, ou mesmo que continuasse divulgando, porque a questão é que essa sequência de divulgação vai queimando a imagem do próprio poder, né? Então havia uma tentativa de dar uma segurada na cobertura atual, e como essa cobertura, o que a gente entende é que o buraco é bem mais amplo do que a gente viu até agora, então, ou seja, dar um basta seria como... vão deixar elas por elas, deixa quieto aí, se resolveu, deixa a polícia continuar, a polícia dá um jeito depois, deixa o GAECO dar um jeito depois, né? Porque se a cobertura ela não tem visibilidade pública, é mais fácil. Primeiro, você não tem um efeito na mentalidade da sociedade, não tem no imaginário social, né? Então, segundo, que se ela fica só ali entre os poderes, é fácil um acordão lá na frente. Não estou dizendo que o GAECO iria fazer isso, mas estou dizendo, é fácil, né? Aí você sabe como é que é os trâmites da justiça, tem o juiz que senta em cima do processo e fica lá, e acabou. O processo não existe mais, né? A gente está vendo hoje no próprio Supremo Tribunal Federal, né, que o Gilmar Mendes sentou em cima de um processo, que é o processo da questão do financiamento privado de campanha, que já estava em 6-1, ou seja, ia ser sacramentado, que isso é ilegal. Ele sentou em cima do processo, está há 1 ano em cima do processo e acabou, como diz, um brinco mais disso. O Poder Judiciário tem dessas coisas, né? O cara pega a bola, põe no bolso e ninguém mais brinca com essa bola e acabou, né? Então, ou seja, se você não tem essa visibilidade que o grupo GRPcom vinha dando, é mais fácil, você ganha em 2 lados. Primeiro, você ganha em imagem pública, você não tem o desgaste de imagem pública que o governo vem tendo. E segundo, que lá na frente o juiz senta em cima do processo e acabou. Ou seja, isso ia dar em nada. Então, eu creio que é nesse sentido que houve essa tentativa, porque ela era fundamental. Além do que, conversa que a gente tem, é que a gente só está vendo só a tampa da panela que a gente viu até agora, né? A panela é muito grande e tem muita coisa lá dentro. O GAECO não conseguiu entrar nesse processo, que aí junta, como você falou no começo, a pedofilia, que para mim o que mais preocupa é isso, porque é uma questão de imagem pública séria, né? Que envolve muita gente graúda. Provavelmente produz mais desgaste do que a própria corrupção. Do que a própria corrupção, né? Então... E depois a questão da grana, que também é muita. Até agora a gente não viu tudo, mas é muita grana. São poucas aí das empresas que foram ouvidas, né? Mas tem muito mais empresas para serem ouvidas para mostrar o rombo enorme na própria. Mas a gente tem um patamar aí de pressão do poder público sobre a imprensa que é menos civilizado. Você vê em outros lugares onde os governantes usam do judiciário e às vezes conseguem do judiciário sentenças francamente contrárias à Constituição, no que diz respeito à inexistência de censura no Brasil. Quer dizer, o Paraná, como Estado, com esse tipo de prática, com esse tipo de forma de coerção sobre a imprensa, vai se posicionando como um Estado dos menos civilizados da Federação? É um fato bastante grave, e ele vai contra, inclusive, um compromisso público do atual governador quando da sua posse para o primeiro mandato, que ele enfatizou muito, mas muito mesmo. Eu
dei cobertura, eu participei da cobertura de posse em janeiro de 2011 do atual governador, seu Beto Richa, em que ele enfatizava muito a questão da defesa pela liberdade de imprensa. E muito me estranha que os fatos agora vão frontalmente contra qualquer discurso de defesa de um exercício livre da profissão referente ao jornalismo, à atividade jornalística aqui no estado do Paraná. Uhum. O Dimitri falou no começo o seguinte, que parte de um grupo atrasado, tacanho, seus dois termos, falando desse grupo que agora, que faz toda essa pressão em cima da imprensa, né? Eu acho até... É histórico, né? É histórico. Não, e permita falar, e você tem uma história, você não precisa dizer onde foi, não, mas assim, é que na verdade a imprensa do Paraná, né, quase toda ela, até, vamos falar assim, até uns 15 anos atrás, né, ela era facilmente... controlável. O cala-boca vinha, né, era um telefonema, resolvia. Né? Você teve um caso desse, né? de uma demissão por divulgar alguma coisa que estava oficial, sem nenhum problema, né? Então, assim, eu acho que esse grupo é tão atrasado que esse grupo achou que, dando o grupo ia retroagir. E nesse ponto, acho que a gente tem que fazer um elogio muito grande à direção do grupo, porque tanto na época do Diário Secreto como agora, o grupo vamos para frente. Quer dizer, acho que isso é muito legal. Isso merece um elogio grande para o grupo, porque é aquela questão de você não ceder à pressão, correndo todo o risco. Seria muito mais fácil, nessa hora... Provavelmente, como era feito no passado, vamos negociar, né? Quanto você dá, então, para eu... né? Você dizia, inclusive, que depois teve várias veiculações da outra parte, vários anúncios comerciais. A minha demissão acabou resultando até em lucro, né? Em lucro para a empresa. Então, posterior. Então, ou seja, isso era muito comum até pouco tempo atrás, né? Então, eu acho que esse grupo contava muito com isso. Olha, a gente pede, dá uma sossegada, ok, etc. E aí nós acertamos, logo na frente a gente acerta, né? O dinheiro resolve muitas dores, né? Então, eu creio que aqui é que está a diferença. E nesse ponto, a gente tem que reconhecer o grupo de bancar mesmo. Né? Peraí, vamos continuar, né? Isso não é muito comum no Brasil, não, hein? No Brasil não é muito comum isso. E ainda falando do ponto de vista histórico, Mário Faxina, o caso Watergate nos Estados Unidos, que culminou nos anos 1970 com a renúncia do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em resumo, para o público entender e recordar, acusado de comandar um esquema de espionagem contra adversários políticos e sabotagem, só acabou em tudo isso, na renúncia do homem mais poderoso do hemisfério ocidental, porque dois jornalistas do jornal Washington Post tiveram a possibilidade de, numa série de matérias, de uma série de reportagens e artigos, desvendar todo o esquema e noticiar o que a investigação também trazia. Agora, por que eles tiveram tudo isso? Porque eles tiveram toda uma retaguarda, todo um apoio da sua empresa jornalística. Me permita citar mais um detalhe. Um dos repórteres, Carl Bernstein, disse exatamente isso. Não teria havido Watergate se nós não tivéssemos o apoio que tivemos das nossas chefias, dos nossos editores e também dos órgãos responsáveis, dos órgãos públicos responsáveis por analisar as denúncias e encaminhar para os resultados. Quer dizer, mandorinha só não faz verão. Exato, exatamente. A gente tem que dar um break, né? A gente encerra aqui o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco discutindo um pouco mais as relações entre o poder público e a imprensa no que diz respeito às questões de investigação e denúncia contra o próprio poder público. Até daqui a pouco. Voltamos para o segundo bloco do Sobre a Mídia. A gente estava falando sobre as relações do poder público com a imprensa. Uma imprensa que investiga de fato, ela incomoda o poder público. Quais são os mecanismos mais usuais
que quem está no poder, no governo, usa para tentar inibir a ação da imprensa? Olha, são muitos, né? O principal mesmo sempre foi a grana, né, cara? Isso sempre foi a grana o principal. Quer dizer, olha, você tem... hoje nós temos uma estrutura de comunicação que ela depende muito da grana do Estado, né? Do Estado, fala do governo, dos governos de modo geral. Né? Muito mais da metade, já chegou a 70 e poucos %. Não lembro, não sei como está agora. Isso dado de 2006, 2007, 2006 creio que é. No Brasil, era de 71% a 72% dos recursos que chegavam para a mídia, né, vinha do poder público, dos poderes, governo federal, estadual, municipal e por aí afora. Né? Só menos de 30% vinha da iniciativa privada. Hoje em dia parece que está em torno de metade a metade, mas esse dado não tem hoje. Então, ou seja, a grana pesa e o veículo precisa de grana para sobreviver. Então, sempre foi a entrada da grana uma das pressões fortes. Né? A outra foi o controle judiciário. Né? Nós temos um judiciário muito complicado, porque a forma de nomear juiz... Bom, toda a situação do judiciário hoje é o poder é o poder livre para fazer o que quer, né? É o poder dos professores de Deus. Então, assim, ali se resolve tudo. E a proximidade do Poder Executivo com o Judiciário é grande, é enorme, né? Então, também foi por aí que se controlou muito. Amordaçando, intimidando o jornalista, entra com processo, juiz... Uma sentença rápida. Que impede um veículo de publicar um conteúdo qualquer antes de ser publicado. Antes de ser publicado. Que é o que define, por excelência, a prática de censura. De censura. A censura. Previamente. Exatamente. Previamente. A gente hoje, muitos veículos, inclusive muitas coisas, eu entendo, quer dizer, não concordo, mas entendo, muitos veículos têm hoje certos temas que primeiro passa pelo setor jurídico. Isso dá para continuar ou não dá para continuar? Né? Vamos ser bem sinceros. O próprio caso aqui do Diário Secreto, a informação que eu tenho, e é segura, é que, sim, também foram ouvir o departamento jurídico. O jurídico recomendou a não dar. Quer dizer, olha, isso é meio perigoso. Mas foi legal que o grupo bancou. Né? Então, ou seja, mas assim, é muito normal que o setor jurídico, porque isso, amanhã tem uma tremenda de uma multa para o veículo, para o profissional e assim por diante. Então, assim, foram as formas. Agora, Mari, eu acho assim que nesse caso, permite falar um negocinho, não sei se... Eu falo, né? Depois a gente conversa sobre isso em particular. Mas assim, nós temos hoje no governo, no Paraná, assim, você não tem bem um governador que assume para si. Nós temos um Requião que era demais, que assumia demais para ele. Nós temos hoje um governo que assume de menos, um governador que assume de menos. Mas que fazia pressão diretamente, o próprio governador com os jornalistas. Era melhor assim, não era? Melhor um governador que faz pressão diretamente, ofende, xinga. Que quebra dedo, etc. Que gosta de mostrar quem é. Que gosta de mostrar quem é, né? Que precisa de mostrar quem é, né? A gente não podia imaginar que podia piorar a situação, mas... piora. Então, mas eu creio, sabe o quê? Que isso, assim, agora, por interpretação minha, né? Eu acho que é exatamente assim, como é uma situação um pouco de todo mundo fala um pouco, em nome do governador, quer dizer, então, assim, é parte do grupo que achou, olha, nós vamos arrebentar, vamos fazer isso, vamos arrebentar na pancada mesmo, vamos pro ameaça. Eu acho, assim, que pode partir, isso tudo indica, como você colocou no começo, que assim, que é de dentro do poder, evidente. Né? De dentro do poder. Agora sim, mais interesse eu não diria que isso no poder estadual. Eu não diria que parte necessariamente do governador, não creio. Não. Mas assim, mas é de dentro. Agora aquela coisa, quando você não tem alguém que manda, com o governo do estado no mínimo. Meu pai era um homem assim, muito, ele tinha 10 filhos, teve 10 filhos, né? Então, ele sempre era muito duro. Ele dizia o seguinte, né? Eu sou duro para que vocês não briguem entre vocês, né? Então, quando você não tem um homem forte, né? Um comando forte, aí todo mundo vira dono, né? Então, assim, eu creio que é um pouco... Acho até que isso é um pouco de desgoverno. Essa ameaça, para mim, é um pouco do desgoverno. Que agora, por isso que eu falo, o governador tem agora que chamar para ele. Ele foi eleito para isso. Então, ele tem que chamar para ele e falar, basta. É ele que tem que fazer isso, sabe? Não é outra pessoa. E os fatos, até o momento... preocupam porque não houve ainda, até o momento da gravação, um pronunciamento público, enfático, condenando qualquer tipo de ameaça, de intimidação. E se continuar assim, acaba basicamente sustentando aquilo que você falou mesmo, né? De um silêncio assim...
estranho, que não deveria ser assim para uma pessoa que já enfatizou que a liberdade de imprensa tem que ser preservada, e até lembrando que o próprio governador, quando deputado estadual, patrocinou um grande projeto, o primeiro do Brasil, pioneiro, para indenizar pessoas perseguidas durante o regime militar. Foi um projeto inovador. No Brasil, e daqui muitos estados criaram, né? A partir dessa experiência. E se fez não só na questão financeira, mas com aquele projeto se pôde fazer quando havia mais ou menos uns 30 anos de aniversário do golpe de Estado de 64, que foi quando houve a apresentação do projeto, em 1995, houve uma possibilidade de restabelecer um debate sobre a tragédia que foi a ditadura militar. E graças a um jovem deputado, em começo de carreira, se não me engano, o seu primeiro mandato, e que sinalizava com esse projeto que seria contra qualquer tipo de perseguição, que condenava o Estado a pagar, a fazer um reparo financeiro, mas também político, de uma perseguição a alguém que, usando de seus direitos políticos, ousou, no regime de exceção, discordar e questionar. Não, e aí que está, por isso para mim, não parte dele, para mim, para ele foi surpreendido por essa ação. Eu tenho quase certeza disso. Agora sim, é isso que você falou. Honrando esse passado dele, é hora dele chamar agora, fala, não, chega. Eu quero, porque veja, Dimitri e Mário, nós tivemos o caso que citamos no começo aqui, das duas polícias chamando esses jornalistas que cobriram pela Gazeta do Povo, aquela série Polícia Fora da Lei, que chamando então os caras, pressionando para revelar a fonte. Houve a informação para o governo, até agora o governo não chamou porque sabe quais são os policiais da investigação que chamaram esses caras? E chamar e desautorizar, falar, não tem que fazer isso, quer dizer, então o governo o governador tem que fazer isso, dar uma ordem, chamar, diga para delegado tal, para o investigador tal, que isso ele não vai fazer e acabou, quer dizer, é ele o homem que manda, ele é o chefe, né? Então tem que partir dele, honrando esse passado dele, que você lembrou muito bem, honrando esse passado dele, acho que é o grande momento dele agora, dele chamar e falar assim, então eu quero que os caras tais, investigadores tais, parem de fazer isso, estão desautorizados, vão ter punição por ter feito isso, porque já sabiam que não podia fazer, tem que haver uma punição, né, alguma forma de punição, né, e dizer, vou dar um prazo X, eu quero saber quem são esses caras que ameaçaram de morte o jornalista. E acabou, quer dizer, ele vê só que ele tem nas mãos... É um fortalecimento da autoridade. A autoridade dele. Ele tem nas mãos um momento sublime, um momento maravilhoso, dele chamar e dizer, é comigo, tá bom? Porque ele foi reeleito em primeiro turno, quer dizer, então ele tem a confiança dos paranaenses, ele tem que honrar essa confiança que a maioria do povo paranaense deu para ele. E eu acho que esse é o momento dele, vai honrar a confiança do voto e honrar o passado dele, como você falou, e honrar o passado do pai dele, que foi um grande governador do estado do Paraná, né? Que foi um cara que deu uma mexida no estado, um momento crucial do estado do Paraná. Então, eu acho que esse momento é um momento muito bom para o governador. Agora ele tem que chamar para ele. Ele tem que agir. E a sociedade civil, as entidades representativas das próprias empresas de comunicação, Ministério Público, OAB, têm reagido a esse processo da maneira como era adequado, era de se esperar? A informação que nós tivemos da própria direção da Gazeta do Povo é que o GAECO está se investigando. Eles acionaram o GAECO, já ouviu, inclusive o James, ouviu um grupo de jornalistas para pegar mais informações e está investigando. Claro que é um grupo pequeno,
que já tem investigação que são as duas denúncias, a da pedofilia e a questão do desvio de recursos, que isso toma um tempo imenso, e então estão tendo que conciliar esse aprofundamento dessa investigação com o caso da ameaça, né? Então, agora, eu creio que nós temos que pressionar, né? Nós estamos acionando a OAB, acionando o Conselho, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, né? Estão entrando com um pedido oficial para o governador, isso nós falamos, para chamar para ele o problema. Acho que nós temos que fazer uma denúncia na CIP, né? Na Sociedade de Imprensa de todas as Américas, que são dos patrões, que sempre se manifestam quando interessa, né, que é lá contra o Chaves, aí se manifesta, né? Pô, e agora? Né? Isso aqui é muito mais contra a liberdade de imprensa do que muitas coisas que a CIP tem se pronunciado. Então, eles têm que fazer um chamamento forte ao governo do Estado do Paraná, a CIP tem que fazer, a ABET tem que fazer, né? A NJ tem que fazer, que são instituições que sempre saem na defesa da liberdade de imprensa, né? Então, acho que nós temos que acionar, pedimos hoje que o próprio diretor da Gazeta do Povo, do grupo, na verdade, faça ele diz que vai sancionar essas instituições. E nós temos que chamar a sociedade civil para esse momento, para poder vir, porque a única forma de preservar a vida desses profissionais é ter a sociedade mobilizada. E eles falam o seguinte, olha, se acontecer alguma coisa com esses profissionais, a gente sabe quem são. Então, vai ter uma punição grave, a gente tem que se mobilizar. A situação ela é tão delicada porque em um dos casos, no caso do James Alberti, ele inclusive tem cidadania italiana. Verdade. E pode aí envolver aí um incidente diplomático que ninguém gostaria entre Brasil e Itália diante dessa condição. Então, aquilo tudo que você já falou, as cartas estão na mesa. Uhum. Quer-se jogar no sentido de... Os atores querem jogar no sentido de complicar o ambiente ainda mais, ou, diante do que já está complicado, vamos recuar e vamos identificar os responsáveis por todos esses atos ilícitos. Perfeito, tanto das investigações em curso, de pedofilia, de sonegação, de pagamento de propina, de esquema, como das ameaças. Perfeito. E do abuso de poder em relação ao grupo de jornalistas da outra série de reportagens sobre gastos irregulares dentro da polícia. Isso. Aliás, inclusive o comitê, do qual eu faço parte, foi eleito, está entrando, até foi sua sugestão durante a reunião, né, entrando com esse pedido para que a embaixada da Itália se manifeste. O governo italiano precisa saber disso, porque há um cidadão brasileiro, mas descendente e que tem a documentação regularizada, tem passaporte para transitar normalmente, tem que saber que está havendo uma perseguição a um cidadão com seu passaporte. Isso aí é importantíssimo para que haja toda essa barreira de proteção. É inadmissível e, com certeza, os italianos, que historicamente nos anos 80 e 90, com a Operação Mãos Limpas e outras operações e outras ações contra a máfia e contra a corrupção, conseguiram atingir resultados muito bons. Exemplares para o mundo, inclusive. Exemplares, no que pese assassinatos. Sim. De juízes, policiais e até jornalistas. Até a partir da sugestão do Dimitri, nós estamos entrando o comitê com pedido para a própria deputada Renata Bueno, que ela representa isso, ela é no parlamento italiano, para que ela faça uma declaração lá, um pronunciamento lá a esse respeito. Em termos de controle da imprensa, de pressão, de controle, de relações movidas por recursos publicitários, por dinheiro, normalmente um governador ou um poder instituído consegue ter boas relações com os jornais locais. Quando um episódio como esse, né, eventualmente
deixa de ser investigado por veículos locais. Os veículos de âmbito nacional, os jornais de referência nacional, têm um papel. Você que trabalhou na Folha, Dimitri, esses jornais cumprem o papel de assumir a função de denúncia que, eventualmente, em alguns estados pode não acontecer em função de relações do poder público com os jornais locais? Já houve situações em que sim e outras em que as redações do eixo Rio-São Paulo não se interessaram. O Caixa 2 do Taniguchi, por exemplo, é um caso? A denúncia de Caixa 2 na campanha a prefeito? Foi feito em 2001 via Folha de São Paulo. Esse é um caso em que um repórter, o Fernando Rodrigues, veio até o Paraná para fazer todo o levantamento de documentos e com isso a Folha acabou saindo na frente. Mas ocorreram outros casos em que esse mesmo reforço, essa mesma atenção, não houve. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Você contar com a imprensa de fora, né? Porque, querendo ou não, quem sente mais e quem cobre com intensidade é a imprensa local, é a que tem força, é a que chega com intimidade junto ao leitor. Okay? Nós estamos discutindo ameaças a jornalistas e encerramos aqui o nosso segundo bloco. Voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Voltamos com Sobre a Mídia, hoje discutindo a perseguição a jornalistas. Estamos aqui com o professor Elson Fachina e com o jornalista Dimitri do Vale. Nós temos aqui no Paraná um grupo de comunicação que é de um político, que é secretário do governador. Nesse momento, com essas relações políticas, né, e com o quanto isso inibe a liberdade destes veículos de comunicação, há um prejuízo na credibilidade dos veículos que são muito próximos e que não tocam no assunto para não ferir a suscetibilidade do governo ou do governador? Eu acho que a sua indagação já embute uma resposta, eu concordo. Exatamente, na medida... É que a minha indagação tem uma outra indagação. Pois não. A indagação é um problemático que a gente tenha, do ponto de vista de liberdade de imprensa, de liberdade de informação, do direito do cidadão de se informar, que a gente tenha políticos que sejam donos de veículos de comunicação. Isso em si já não embute um viés, um direcionamento, uma ausência de liberdade para os profissionais destes veículos para cobrir livremente qualquer tema e, sobretudo, cobrir a vida política do país, que é central para a cidadania. Exatamente. É algo também bastante histórico, a distribuição de concessões sob controle de pessoas que têm mandato, cargos públicos, enfim, estão bem posicionadas, que no Brasil vem de longe, né? A gente teve, historicamente, depois do período de redemocratização no governo do Sarney, uma distribuição imensa de concessões de rádio e de canais de TV para muitos parlamentares que fizeram depois o dever de casa, votando favoravelmente a assuntos que interessavam ao governo federal naquela época. De mandato. É um debate que ele está junto com a democratização, chamada democratização dos meios de comunicação. Com certeza constrange, com certeza inibe e com certeza perde o público que acompanha aquele canal. E muitas vezes não tem essa noção de bastidores que nós jornalistas conhecemos. Neste aspecto, ter grupos empresariais, são grupos empresariais exclusivamente de comunicação, muito melhor para a democracia do que ter grupos que são ligados a políticos ou a partidos ou a grupos políticos. Eu sempre defendo assim, sabe, que, aliás, é o que está na Constituição brasileira. Eu acho que nós deveríamos defender sempre o modelo que fosse o modelo tripartite mesmo, né, como está na Constituição brasileira. Quer dizer, que o sistema de rádio e televisão deveria ter o sistema privado, sim, né, privado,
o público mas o e privado, o público que não estatal. seja um privado Não, meio público, exatamente. não de políticos. Não de políticos, privado mesmo, né? O estatal, eu defendo uma TV, rádio estatal, aí um governo é eleito democraticamente, tem que ter o seu canal para poder, através desse canal, fazer veicular o seu pensamento e por diante. Eu defendo que tenha. Agora assim você tem que como ter. TV Senado, TV, exatamente. TV, como você tem que ter também. Uma divulgação para tudo que o mundo político faz. Na perspectiva deles. Que tem muita coisa importante, né? Que tem que chegar à população. Agora, também deveria se pensar num modo de ter, como outros países já avançaram na América Latina, Argentina, Chile não, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, né, que é de você ter também todo o grupo de rádio e televisão vinculado à sociedade civil organizada, né? Então, uma forma a ser construída. Então, a gente não tem isso no Brasil. A Constituição também não está regulamentada como lei, né? Mas ela prevê também que você não pode ter monopólio, oligopólio, político não pode não pode ser proprietário, né? Então há uma série de coisas, só que está lá ainda. A Constituição já vai para quase 30 anos sem estar regulamentado. Esse é um problema que a gente tem. Agora, viu, Mário? Eu acredito que a proibição de político ser concessionário, ela não precisa nem de regulação, ela está na lei. Está na lei. Não pode ser concessionário de nenhum serviço público. Acabou. Não poderia ser. De radiodifusão. Como não pode ser dono de um pedágio. Agora, assim, às vezes, eu sou meio encantado com algumas coisas, sabe? Eu tenho alguns encantos, assim, que eu tô com muita esperança que, com toda a questão das mídias sociais, com a internet, isso vai gerar, não a curto, mas a médio prazo, um desgaste dessas figuras, né? Quer dizer, eu acho, para mim, o que está se fazendo hoje no Paraná, o grupo GRPcom, acho que está dando para eles uma certa credibilidade, sabe? Que os demais vão perdendo. E que isso, cada vez mais as mídias sociais, toda a internet, ela vai fazer isso circular, quer dizer, então, ou seja, que vai haver uma perda, não é a curto prazo, veja, mas assim, a médio prazo, eu creio que os veículos vinculados a esses políticos vão ter uma perda muito grande de credibilidade. É muito melhor um veículo de comunicação que faça comunicação do que um veículo de comunicação que faça política. Exatamente. Inclusive para o próprio negócio. Exatamente. É desse sentido, né? Porque aí você tem um problema, porque você se disfarça de liberdade de imprensa para poder divulgar só o que te interessa, né? Então, eu acho que aqui eu aposto muito num crescimento, é lento, né? Mas a gente está vendo todo esse pessoal que foi para a rua, ainda que foi com um tremendo equívoco, mas não importa, quer dizer, está indo para a rua, está se manifestando. Eu acho que a gente ainda vai ter lá na frente, vamos esperar mais uns 10, 15 anos, um momento muito novo em que essas figuras vão sofrer muito por tentar manter essa forma de manipulação muito grotesca, né? Tá. Dimitri, as ameaças à vida, as ameaças físicas são um ponto extremo, mas existem a posição do jornalista em si, é uma posição muito frágil diante de um conjunto de pressões, pressão de grupos políticos contra o emprego dele, pressões do setor privado, porque também tem poder econômico, pressões mesmo dos donos dos jornais que muitas vezes não têm dimensão da importância que a credibilidade tem para o seu negócio. A posição do profissional, do jornalista nas redações, não é uma posição muito fragilizada? Sem dúvida. Há alguns anos atrás, eu concedi uma entrevista aqui na TV da universidade a um grupo de estudantes de jornalismo e falávamos exatamente sobre isso, que nos tempos atuais, diante desse menu de pressões financeiras, políticas, dos interesses do próprio dono do veículo de comunicação, o que restava ao jovem que estava ingressando em um desses veículos para trabalhar, enfim, exercer aquilo que se programou, aquilo que se planejou para fazer, que é o jornalismo. Que é, por incrível que pareça, por mais absurdo que seja, mas que ele conhecesse esse ambiente, para que ele pudesse diminuir no seu dia a dia de trabalho essa fragilidade. Porque conversávamos antes da discussão que o perfil do repórter sabujo, do cavador, do garimpador,
ele está se perdendo um pouco hoje nas redações, né? Ele está se diluindo muito em profissionais que executam uma tarefa, simplesmente executam a pauta, não questionam, não sugerem, não têm a iniciativa de levantar os seus próprios assuntos e as suas próprias bandeiras para se destacar na profissão e para se satisfazer com isso, dizendo, eu estou fazendo aquilo que eu gosto plenamente. É uma situação muito difícil e contraditória, porque temos internet, temos TV a cabo, temos uma geração de dados de internet pelo computador, pelo smartphone, que hoje está dominando, onde esse novo profissional ele tem já essas referências. Mas, diante também de uma onda muito forte, do outro lado, essa onda de interesses muito difusos, financeiros, políticos e do próprio dono de comunicação, vai confundir naturalmente, vai confundir a cabeça desse profissional. Então, eu vejo assim, realmente é um dilema, é um desafio muito grande para quem está começando na profissão e para quem já está na profissão. Mas é preciso conhecer onde você está botando os pés. Quer dizer, uma das primeiras missões de um jornalista, infelizmente, é defender o próprio jornalismo. Perfeitamente. Primeiro, defender as condições de funcionamento. Mas a realidade hoje também que a gente vê, e até vamos fazer justiça a esse profissional que a gente vê muitas vezes acanhado, é ele acuado. Ele tem contas para pagar também. Ele tem uma vida para ver, ele precisa comer. E ganha-se pouco. Meu Deus do céu. Paga-se mal. E paga-se mal. Olha só a carga que cai para cima de uma pessoa. É aquilo que a gente falava no outro bloco, da declaração daquele repórter norte-americano, Carl Bernstein. Não teríamos o Watergate se a gente não tivesse o apoio, se a gente não tivesse a cobertura das nossas chefias e se o Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos também não fizesse seu trabalho. Exato. E sendo que o jornalista é um militante, um defensor primeiro do jornalismo, qual o papel das universidades? Como que as universidades podem preparar melhor o aluno para quando ele chegar lá no mercado, nas redações, ele saber exatamente que ambiente vai encontrar e como se posicionar, sempre em defesa do jornalismo? Sim, mas em defesa do jornalismo em função de um direito outro maior, que é o direito da população de ser bem informada. Isso eu vou querer que ele fale. Nós estamos dando a universidade, ele não está, né? Ele poderia dar... Então eu vou, legal. eu vou expor aqui a experiência que eu tive como aluno. Perfeito, perfeito. Porque eu tive... Mas também que você tem na redação hoje recebendo os jornalistas mais fresquinhos, porque chega também muita gente que, né? Fala da sua experiência. A sua como aluno e agora você como jornalista já um pouco mais... maduro. Cobra criada, mais maduro, recebendo gente que chega assim, né? Muito bem, vamos lá. Não vamos dizer nem que a situação ou está no céu e nem no inferno. Perfeito. Também, né? Ela depende de muitas nuances. Eu acredito que os professores, eles têm uma missão muito bacana nesse processo de formação da consciência desses alunos. Não só na questão do conhecimento prático, mas da consciência, de prepará-los a como reagir a tudo isso, ou dar referências a eles. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu tive alguns professores e eu tive a felicidade de tê-los me colocando tudo isso, me descrevendo o ambiente que nós iríamos encontrar numa redação. Isso era muito bacana na faculdade. Assistir aquelas aulas e aqueles professores que foram jornalistas e que continuavam sendo jornalistas, trazendo toda aquela experiência para dentro da sala de aula. E aquilo, para quem presta atenção, é um prato cheio para você ir formando a sua consciência e formando as suas referências e, enfim, agregando conhecimento para que depois você possa usá-los diante das situações de rotina que você vai encontrar dentro do local de trabalho. Agora, hoje, ao receber os alunos, os ex-alunos, os egressos das faculdades, como eu falei para o Mário, eu acredito que nós temos uma situação muito diferente, há uma vantagem. Eles têm uma vantagem, que é essa vantagem da comunicação total, 24 horas, via smartphone. Na minha época
O máximo que havia nos anos 90 era o fax. A internet estava entrando no Brasil em 1995, quando eu me formei em Santa Catarina, na Univale, em Itajaí. Então, o máximo que nós tínhamos era um sistema interno de computadores que recebia as informações, o conteúdo das agências de notícias que os jornais assinavam. Fora isso, não havia essa ampla discussão, era quase praticamente como você tinha na sua época. A gente tinha que esperar os jornais para saber o que estava acontecendo. A gente tinha que esperar determinado horário para ligar a televisão para saber o que aquele jornal iria informar. Hoje é diferente. Então, eles têm essa vantagem de processar essa informação, ao mesmo tempo em que isso exige um cuidado para saber como processar, a partir do momento em que se identifica a fonte. Porque com a internet, se o papel na nossa época aceitava tudo, a internet então nem se fala, né? É um universo onde... Mudou um pouquinho da tarefa de obter informação para a tarefa de processar a informação. De processar a informação. E eu acredito que nesses vários estímulos dessa multimídia, esses alunos, é naturalmente, humanamente impossível, na pouca idade que eles têm, na pouca experiência, de saber como lidar com essa quantidade absurda de informação no seu dia a dia de trabalho. Há um hiato aí. Há um hiato que vai ser preciso melhorar desde a faculdade, sim, mas eles também têm que tomar consciência, é natural, de como filtrar isso e não só acreditar que a rede social que eles estão acessando e eles ficam conectados é a fonte final da informação, a derradeira, em que eles vão poder basear as suas opiniões e os seus encaminhamentos. É paradoxal, é uma sociedade que oferece uma facilidade de acesso à informação e que pode melhorar a sua vida profissional, acaba muitas vezes proporcionando essa confusão. E na confusão, o profissional, principalmente o novo, trava, vai fazer errado. E aí é que entra os mais velhos, os mais experientes, para poder fazer uma orientação. Infelizmente, hoje, a faixa etária das redações impede isso muitas vezes. É verdade, é verdade. A gente está chegando ao final, só queria que vocês fizessem rapidamente as considerações finais de cada um. Faxina, você pode começar? Tá. Deixa eu só fazer uma remate nisso aqui. Isso, eu acho que tem uma remate, inclusive, a partir disso que o Dimitri acabou de falar, que é muito legal. Obrigado por trazer essa reflexão. Eu acho que o nosso papel de professor, nós temos que fazer... Tem uma frase que eu gosto muito, que o Frei Beto popularizou, que diz o seguinte, que a cabeça pensa onde o pé pisa. Nós estamos com a gurizada hoje, não está pisando mais no barro, não está pisando mais na periferia, não caminha mais junto com a sociedade. E aí é um problema, porque o que ele pensa não tem mais aderência com a sociedade, tem aderência com esses grupos que estão nas mídias sociais, né? Que é importante, mas assim, eu acho que essa avalanche de comunicação não pode tirar esse momento do aluno, logo profissional, de se vincular com os grupos sociais, de pisar na periferia, de ir de encontro aos problemas, para lá se confrontar o seu pensamento, né? Nós temos muitos jornalistas que pensam com os tapetes dos palácios, né? Com os sofás das empresas, porque é aí que ele põe o seu pé. E os programas de trainees, né? Que você conhece algum que ajudou na formação? Não. Na formação da consciência do jornalista ou de uma formação de consciência em prol da empresa? Não, somente meramente uma questão de formatação e nada mais. Perfeitamente. Né? Então acho que aqui eu acho que o nosso papel de professor é botar essa gurizada para pisar no barro. É o pé sujo que vai trazer um pensamento novo, né? Dimitri, também queria... Rapidamente, Mário, longa vida à liberdade de imprensa. Isso. E longa vida à liberdade de imprensa, que hoje ela pode ser a referência para a liberdade de expressão. A imprensa, desde, vamos falar do século XVIII, na Inglaterra, por exemplo, foi ela que começou o debate contra a escravidão, contra o tráfico, o horroroso tráfico de escravos. Foi a panfletagem nas ruas de poucos abnegados, de poucas pessoas que acreditaram numa causa e que ajudaram a salvar milhões de vidas e estabeleceram uma nova realidade em muitos países.
Então você vê que esse é um patrimônio sagrado da humanidade. Se deu certo lá atrás, vai continuar, tem que continuar dando certo agora. Por isso, a gente não pode abrir mão. E o Paraná hoje enfrenta esse dilema. E não pode abrir mão de continuar tendo, né, pessoas que se dispõem a trabalhar pelo esclarecimento do que está acontecendo na sociedade. São pessoas imprescindíveis. São pessoas que ajudam a avançar a sociedade. Pode ser que hoje a gente não perceba isso, mas amanhã sim. Essas pessoas melhoram o processo político, o processo de relações e estabelecem novas referências contra a corrupção, um tema que hoje está tão difuso, né? Parece que só está direcionado a um grupo, parece que um grupo é apenas responsável pela corrupção no país. Se tirar esse grupo, acabou tudo, estamos salvos, estamos no céu, e não é bem assim. O Paraná, os casos regionais são emblemáticos. A corrupção existe em todas as esferas, não apenas de Brasília. Okay. Mário, eu sei que a gente encerrou, bem rapidinho. Não, eu vou aproveitar isso que você falou agora, até retomando o programa inteiro, quer dizer, a gente espera, governador, o senhor é o governador eleito desse Paraná, chama para si esses dois problemas, essa sequência de investigadores chamando os jornalistas para poder revelar a fonte, chama para si e diga, chega, basta, chama para si e esclareça essa questão da ameaça ao James, a todo o grupo da RPC. Então, assim, esse é o momento que nós aguardamos do governador eleito por todos os paranaenses, ao qual nós queremos que o senhor continue nosso governador por mais quase 4 anos, né? Agora, sim, chama para si. Esse é o momento do nosso governador aparecer e chamar para si o problema. Ou então vai passar para a história como alguém que lavou as mãos, Pilatos, você sabe como passou para a história, né? E agradecer ao Grupo GRPcom. Parabéns por vocês bancarem os seus profissionais, por vocês continuarem, por vocês não se amedrontarem, por vocês bancarem. O que vocês vêm fazendo é um trabalho que a imprensa nacional deveria fazer, que é isso que o Dimitri disse agora. Não importa o partido, não importa o governo, né? Quem mete a mão no jarro tem que ser explicitado e pronto. Então, assim, parabéns à Gazeta do Povo e à RPC. Então, assim a gente encerra o Sobre a Mídia de hoje. Nós discutimos a ameaça a jornalistas no Paraná com o professor Elson Facchina e com o jornalista Dimitri do Vale. Você pode assistir os nossos programas pela Rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Se quiser falar com a gente, mandar sugestões, reclamações, dicas, sugestões de temas, acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/UFPR TV Oficial. O programa é uma produção da UFPR TV em parceria com o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná. Eu sou Mário Message Júnior e te vejo na semana que vem. Até lá!